Oi, queridas crianças, boa tarde. Ai, que saudade que eu estou sentindo de vocês. Como vai ser bom o dia que a gente puder voltar, sentar para contar a história juntos lá na nossa congregação, cantarmos nossos louvores juntos, comer o nosso lanchinho, orar, fazer as atividades. Mas enquanto a gente não pode fazer isso ainda por causa desse vírus, né, o coronavírus, a gente está fazendo assim, através do celular. Mesmo assim, Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração, porque Deus gosta e cuida da gente. Vamos orar? Nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre os primeiros cristãos. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança que está comigo nesta tarde para ter mais essa aula bíblica, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado o desejo do teu coração para a nossa vida. Que cada pequenino que está acompanhando as aulas esteja sendo edificado pelo Senhor, sinta-se cuidado pelo Senhor e amado pelo Senhor também. Abençoe essas crianças e todos os nossos irmãos lá da igreja. Nós oramos e te agradecemos, Pai, pela história de hoje. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Criança, se eu fosse escolher uma música hoje para cantar com vocês, uma que se enquadra direitinho nela, é uma bem curtinha. As crianças maiores nem gostam muito de cantar, mas ela fala sobre a mentira. E esse cântico diz assim: mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono, nomes feios também não, é de Deus meu coração. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono, nomes feios também não, é de Deus meu coração. E nós vamos ver hoje o que essa música tem a ver com a história. Porque o título da nossa história hoje o título é Deus é desonrado pela mentira de alguns cristãos, né? Aqui, para falar mais certinho ainda, né, o nome da lição, Deus é desonrado por cristãos mentirosos. E a história que nós vamos ler hoje está na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulos 4 e 5. Né? Então, o versículo de hoje, ele fala para nós do Salmo 51, versículo 6. Para vocês, eu acho que ele vai aparecer espelhado, mas o versículo diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Então, o salmista está dizendo para Deus que ele sabe que Deus deseja a verdade no íntimo. E aí, nós sabemos o que é verdade e o que é mentira. Olha só, já pensou se eu chegasse na igreja para vocês e dissesse assim: olha que legal, hoje eu trouxe um chocolate para mim e um chocolate para você, né? E aí eu tô com 2 chocolates na mão e eu fico com um e entrego um para você. Nós vamos abrir para comer nosso chocolate, certo? Todo mundo gosta de chocolate, eu gosto e você também gosta. Agora, 2 chocolates, um ficou para a tia Paula, outro ficou para você. Já pensou se você fosse abrir seu chocolate e quando você abrisse o seu chocolate, não tivesse um chocolate, tivesse um pedaço de papel dentro do envelope? Você ia se sentir como? Você ia se sentir enganado. Então a mentira é a mesma coisa. A mentira é quando a gente engana, né? E é lógico que Deus não gosta da mentira. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, Ele só fala verdades. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que tomar cuidado, porque nessa história que nós vamos ver, Deus foi desonrado por cristãos mentirosos. Então Deus, ele deseja que nós sejamos verdadeiros, que nós falemos a verdade, né? Que a gente faça a diferença sendo verdadeiro, como Deus é. O começo da nossa história mostra uma gravura de uma garota
que ela estava em casa, só que ela tinha umas obrigações para fazer. Ela estava com seu quarto desarrumado, né? Então o avôzinho dela chegou na casa dela com um pacote de pipocas bem gostoso, pipoca doce. Ele tinha acabado de comprar na rua com o pipoqueiro. E ele falou para ela assim: Olha, Aninha, esse pacote de pipocas é para você, mas você só pode comer depois que você limpar o seu quarto. E ele foi embora e deixou o pacote de pipocas lá no quarto dela. Mas a Aninha era preguiçosa, ela não estava com vontade de arrumar o quarto dela. E aí, olha só como é que está a fotografia. Ela começou a pensar o que ela poderia fazer, né? Se ela limpasse rápido, aí ela comia pipoca, mas veio um pensamento na cabecinha dela que não era um pensamento bom. O pensamento veio assim: se eu comer, o meu avô nem vai saber que eu não limpei o quarto, porque ele não mora aqui na minha casa, ele já foi embora. Então ela teve a tentação de comer aquela pipoca, sendo que ela poderia comer só se ela limpasse o quarto. E aquilo ficou na cabecinha dela, mas no final ela sabia que aquele pensamento não era certo, porque ela estaria enganando o avô dela se ela falasse isso e dissesse para ele: ai, vovô, a pipoca estava uma delícia. Então ela ficou quietinha e Deus ensinou ela que aquele não era a melhor coisa para ela fazer. E ela levou a pipoca para a mãe dela e falou: mamãe, guarda essa pipoca para mim, porque eu não consegui limpar o meu quarto. Então, depois que ela conseguisse limpar, é que ela comeria aquela pipoca. Então, veja como ela teve uma decisão. Ela escolheu falar a verdade do que falar a mentira. Assim, todos nós podemos fazer também. E sempre que você disser a verdade, você vai estar alegrando o coração de Deus, porque lá no íntimo, no coração de Deus, Ele deseja que nós falemos sempre a verdade, né? Então, entrando na nossa história, os cristãos, eles viviam em harmonia. Eles conversavam, eles se viam todos os dias, eles abençoavam as pessoas e eles começaram a ser vistos pelas pessoas como um ajuntamento de pessoas que faziam o bem, que eram bem comportadas, que amavam a Deus, que tinham amor pelos outros, né? E eles impactaram grandemente as pessoas naquela época, né? Porque aqui Jesus já estava no céu e os cristãos é que continuaram fazendo o trabalho aqui na terra. Então, veja que os cristãos, eles se edificavam, eles se amparavam, eles se ajudavam mutuamente. E aconteceu de tal forma que quando eles viam que alguém passava necessidade, eles mesmos ajudavam os irmãos na fé que estavam com alguma dificuldade, como hoje nós também temos feito, né? A gente corre atrás se alguma pessoa precisa de uma roupa de frio, se alguma pessoa precisa de um cobertor, se alguma pessoa precisa de comida, a gente corre atrás para poder ajudar, além de orar por essas pessoas. E era tão interessante que aconteceu que quando eles, por exemplo, chegavam a vender alguma casa, algum terreno, alguma propriedade, eles resolveram, de livre e espontânea vontade, dar uma parte do que eles tinham arrecadado para abençoar a igreja, para poder ser distribuído entre os irmãos que passavam necessidade. Então isso estava se tornando uma prática comum na igreja. E vocês estão vendo aí, né, que tem um casal no fundo, uma senhora e um senhor, ela está de verde, ele de roxo, que eles também viam que isso estava acontecendo. Mas eles estavam cochichando alguma coisa lá no fundo, que nós vamos ver o que era que eles estavam planejando. Olha só. Vamos virar a nossa página. Então, aqui, olha, nós temos um outro servo de Deus que vendeu um terreno, conseguiu um bom dinheiro por esse terreno, e ele levou lá para o apóstolo, né, o valor que havia sido arrecadado, levou para Pedro, né, ele levou, como todos estavam fazendo,
para que aquilo pudesse ser distribuído entre os pobres. Ele lhe tirou uma parte do valor que ele vendeu e ele entregou para Pedro para que eles pudessem distribuir para aqueles que estivessem necessitados. Então, aquele casal lá do fundo também tinha um terreno, né? Eles também tinham um terreno. Só que este homem era o marido daquela mulher, eles estavam lá naquela outra cena. E eles combinaram, antes de levar o valor para Pedro, eles combinaram que eles iam falar para Deus que eles tinham dado um valor, mas na verdade não era aquele valor que eles estavam dando. E ele chegou lá com aquele valor e disse que aquele valor era o que eles tinham vendido, estavam ali depositando junto, né, para que pudessem distribuir. Mas Deus já sabia que aquilo que ele estava falando era mentira. E o pior, crianças, é que ele não precisava mentir, porque ninguém estava dizendo qual é o valor que a pessoa tinha que dar. As pessoas davam se elas quisessem, não era obrigatório. Mas eles mentiram para que não parecesse que um tinha dado mais do que o outro. E aí, na hora, o Senhor falou ao coração de Pedro e ele falou: mas por que você está mentindo? Por que você trouxe essa oferta e está dizendo uma coisa que não é verdadeira? Eu vou ler para vocês na Bíblia a parte onde Pedro diz isso para esse homem. Esse homem, ele se chamava Ananias, né? Então aqui diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, então, ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, as distribuía qualquer um na medida que alguém tivesse necessidade. Muito bem. Um certo homem chamado Ananias, que é esse da foto que eu estou mostrando para vocês, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, que é essa cena que eu estou mostrando. Então disse Pedro para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás, o diabo, né? Encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? Era direito dele, o dinheiro dele, né? Não seria teu? E vendido também não estaria no seu poder? Você poderia decidir o que faria com o dinheiro, né? Agora, como, pois, atentaste o seu coração nesse desígnio? Não mentisse para os homens, mas você mentiu para Deus. Veja, Pedro não sabia disso. Quem revelou para Pedro que Ananias estava mentindo no valor que estava entregando foi Deus. Porque Pedro não sabia qual era a quantia. Pedro não sabia nem que ele ia vender aquela propriedade. Mas talvez Ananias pensasse que Deus não ia saber. Assim como Pedro não sabia e ia acreditar na palavra de Ananias, talvez também Ananias pensasse que Deus não ia saber. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí, o que aconteceu é que, ouvindo aquelas palavras, quando Pedro falou para Ananias que ele estava mentindo não para os homens, mas para Deus, o que aconteceu, queridos, no versículo 5 do capítulo 5 de Atos, fala assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos que estavam ali ouvindo. Então, no mesmo momento em que Pedro falou para Ananias que ele estava mentindo para Deus, não era para os homens, Ananias morreu, caiu ali naquela sala. E todas aquelas pessoas que viram aquela cena ficaram com muito medo, ficaram assustadas com aquilo. E os homens então retiraram o corpo de Ananias daquela sala e ficaram assustados com o que tinha acontecido. Os homens o levaram e sepultaram Ananias. 3 horas depois, a mesma Bíblia nos diz que, na sequência, entrou a esposa de Ananias, a Safira.
né? E aí, quando ela chegou, Pedro pergunta para ela, é, a, a Safira não sabia o que tinha acontecido com o Ananias ainda. Mas aí, quando ela chegou na sala, Pedro se dirigiu a ela e perguntou: Safira, dize-me, vocês venderam por tal valor aquela terra? E ela respondeu sim. Claro, ela tinha combinado com o marido que eles iam falar o mesmo valor. E da mesma maneira que aconteceu com Ananias, Pedro disse para ela: por que entrastes em acordo com teu marido para tentar o Espírito Santo de Deus? Eis aí na porta os pés dos homens que sepultaram o teu marido, e também eles te levarão. E no mesmo instante, crianças, no mesmo instante que Pedro acabou de dizer isso, essa mulher, Safira, também morreu. E os homens a levaram e sepultaram ela junto com o seu marido. Né? É até triste a gente ouvir uma história como essa, né? De ver que acontecem coisas desse tipo. Mas o que nós estamos convidados a fazer com essa história que Papai do Céu deixou escrito para nós na Bíblia é aprendermos que Deus não gosta da mentira. Que a mentira não é coisa de Deus, a mentira é coisa do diabo. E que nós crentes não devemos mentir. A mentira é algo que nós conseguimos controlar, porque nós sabemos quando nós vamos falar algo que é verdade e quando é algo que é mentira. Então essa história nos conta sobre cristãos lá do passado que desonraram a Deus, entristeceram a Deus, envergonharam a Deus porque contaram mentira. E eles lá morreram por causa disso. Né? Nós podemos até não morrer fisicamente falando, mas como nós vamos desagradar a Deus com esse pecado que é o pecado da mentira? Deus não quer que nós mintamos. Esse é um dos mandamentos que Ele nos dá, para nós não mentirmos. Então, criança, peça a Deus, ore, vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude a falarmos só a verdade, porque é isso que Deus quer de nós, né? Sei que desejas a verdade no íntimo. Deus só quer que eu e você falemos a verdade com Ele e para as pessoas com quem nós vivemos também. Que nós possamos alegrar o coração de Deus falando a verdade. Que nós possamos honrar a Deus falando a verdade. Que nós possamos obedecer a Deus falando sempre a verdade. E assim, muitas pessoas lá, depois daquela história, passaram a crer em Deus vendo o poder dele. Alguns ficaram com medo, porque Deus é muito poderoso. Deus sabe todas as coisas. Não adianta a gente querer esconder alguma coisa de Deus. Com Deus a gente tem que ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiro comigo e com você. Sejamos então como Deus quer que nós vivamos, em verdade, dizendo a verdade e vivendo a verdade. Deus abençoe. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Vamos falar com o Papai do Céu. Muito obrigada por ter ficado comigo mais uma tarde, nesta hora de lição bíblica. Vamos orar. Ó Deus bendito, eu te agradeço pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Agradeço a Deus por todos que estão conosco, ouvindo mais essa história bíblica, uma lição para a nossa vida. Ó Deus, nos ensine a sermos verdadeiros, a buscarmos falar só a verdade, para honrar e agradar o seu coração. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na vida dessas crianças que estão comigo nesta aula. Nos abençoe, Pai. Cuide de cada criança, da sua saúde, da saúde da sua família, dê paz e alegria ao nosso coração. Nós te louvamos por mais essa tarde e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para todos nós. Cuida de cada criança, Pai, eu te peço.
e oro nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, prazer estar com vocês. Deus abençoe. Saúde e paz para todos vocês. Um abraço da tia Paula.